Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como selecionar as melhores empresas utilizando o indicador ROI, que é a rentabilidade sobre o capital próprio. Esse indicador é extremamente importante e ele é ligado à rentabilidade de uma empresa. Ele diz quanto de riqueza uma empresa pode produzir a partir dos seus próprios meios e considerando então os ativos dela menos os passivos, o que a gente chama de capital próprio. Vai ficar muito mais simples se eu mostrar para vocês agora essa primeira imagem. Isso que vocês estão vendo aqui é o balanço patrimonial da empresa Stellantis, empresa grupo dono da Peugeot, da Fiat, da Citroën, da Jeep, é um grupo automobilístico gigante. Nesse balanço patrimonial, vocês têm a parte esquerda, onde vocês vão encontrar os assets, que são os ativos. Tudo que a empresa tem, as propriedades, dinheiro na poupança, investimentos, taxas que ela deve receber, dinheiro que ela tem que receber ainda de clientes que compraram os carros e assim por diante. Então você encontra os ativos dela. Você também no lado direito vai encontrar os passivos da empresa, que é o que a gente chama de liabilities. Então vocês vão encontrar aqui os passivos no lado direito, os ativos no lado esquerdo. Vocês estão vendo que ali em vermelho está selecionado Total Equity. Se a gente fizer os ativos menos o passivo, a gente encontra esse valor de capital próprio. Imagine você tem uma casa, um carro, por exemplo, um terreno, mas você também tem uma dívida para pagar, uma viagem que você parcelou. Se você fizer tudo que você tem, menos tudo que você deve, você chega no capital próprio. E isso é mostrado aqui para essa empresa. Tudo que ela tem, menos tudo que ela deve, e a gente chega no capital próprio. É o que sobrou se a gente fosse pagar todas as dívidas dela usando os ativos. Logo, a fórmula para se calcular esse indicador, que você não precisa decorar obrigatoriamente e não precisa saber calcular, você só precisa saber interpretar. Eu vou te ensinar a interpretar até o final desse vídeo daqui a alguns minutos. O ROI ele é calculado dividindo, você está vendo na minha tela, o lucro líquido pelo capital próprio. Então é quanto a empresa teve de lucro líquido, aquela última linha de resultado que ela tem, quanto que sobrou no bolso dela, dividido por esse valor de capital próprio. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos supor que uma empresa ela teve um lucro líquido de 100 mil reais, mas ela tem 500 mil reais em ativos, terrenos, maquinário, carro e assim por diante. Mas vamos supor também que ela tem uma dívida de 100 mil, que ela está pagando na verdade algum crédito, algum empréstimo que ela fez para comprar o carro e assim por diante. Veja que a fórmula fica assim, em cima é o lucro líquido, que eu falei que era 100 mil. Embaixo temos os ativos, que são os 500 mil, menos os passivos, que é 100 mil. Então a gente fica 100 dividido por 400, chegando em 0,25. Multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, 25%. Significa que o ROI, ou seja, o retorno sobre o capital próprio dessa empresa, do exemplo, é 25%. Significa que a partir dos seus próprios meios, de sua própria riqueza, ela gera uma rentabilidade de 25%. Vocês só devem ficar atento a um fator muito importante. Quanto maior essa rentabilidade, melhor. Mas nessa fórmula, como vocês podem ver, o capital próprio ele é calculado fazendo o quê? O ativo menos o passivo. Se a gente aumentar, por exemplo, veja aqui em amarelo, veja que na parte de baixo a única coisa que a gente mudou foi que o passivo da empresa passou de 100 para 200, ou seja, aumentamos as dívidas dessa empresa. E aumentando as dívidas dessa empresa, nós chegamos num resultado de rentabilidade de 33%, um resultado maior. Por quê? Porque aqui a gente está usando o dinheiro de terceiros, dos passivos. Ou seja, a gente não quer que a rentabilidade seja maior graças às dívidas. Nós queremos que a rentabilidade seja maior graças a um lucro maior ou uma quantidade de ativos maior. É por isso que na imagem que vocês estão vendo agora, em vermelho são os fatores que nós gostamos que aumentem, ou seja, o lucro e os ativos. Dessa maneira, se aumentar o lucro e os ativos, a rentabilidade também vai aumentar. Então aqui fica uma dica para vocês. O ROI é extremamente importante para selecionar uma empresa por longo prazo, mas devemos ficar atento ao nível de endividamento de uma empresa também. Então, sempre que vocês utilizarem o ROI como uma medida de rentabilidade, eu aconselho sempre a vocês usarem ele, fiquem atentos se esse ROI não foi aumentado graças a dívidas. E é por isso que a gente vai aprender a falar um pouco mais detalhes sobre os indicadores de dívida também. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de novo, do grupo Stellantis, que vai ser sempre a nossa base dos exemplos que eu vou dar aqui para vocês. O grupo Stellantis teve um lucro líquido de 14 bilhões e 208 milhões e ele tem um capital próprio de 82 bilhões e 120 milhões.
dividido pelo outro, a gente encontra 0,173, multiplicando por 100, então a gente encontra 17,3% de rentabilidade sobre o capital próprio, que é uma excelente rentabilidade, principalmente comparando com os concorrentes. Como eu sempre falo, a gente tem que comparar um indicador de uma empresa com os concorrentes de um mesmo setor para ser coerente. De maneira geral, se uma empresa tem um ROI superior a 7%, você está fazendo um bom investimento. Significa que essa empresa ela tem a capacidade de crescer 7% ao ano a partir dos seus meios. E é muito fácil você usar esse indicador para filtrar e selecionar as melhores empresas do mercado usando a plataforma da Tiba Invest. Vamos aqui na Tiba Invest que eu vou mostrar para vocês agora como vocês podem filtrar as ações. Veja, estamos aqui no site da Tiba Invest, você pode selecionar a localização, por exemplo, vou selecionar a França. Você pode selecionar todos os setores ou algum setor em especial e aqui na parte de rentabilidade você vai encontrar o ROI. Então você pode filtrar sempre o ROI a partir de 7%, por exemplo, beleza? Como eu falei para vocês, um ROI extremamente elevado pode estar indicando uma dívida de uma empresa. Então vocês podem limitar a parte superior, por exemplo, a 40%, podem limitar a 50% para evitar empresas muito endividadas. Se eu fizer isso e vim aqui em pesquisar, vocês vão encontrar as empresas que respeitam esse critério. Aqui eu deixei selecionado os Estados Unidos ainda, aqui em cima, vou deixar selecionado os Estados Unidos e aqui vocês encontram as empresas americanas. Voltando e selecionando aqui para a França, vocês vão encontrar empresas que respeitam esse critério na França. E aqui você pode em seguida clicar na empresa e analisar mais detalhes dela. Veja que aqui colocando esse critério nós temos 221 empresas francesas que respeitam esse critério, ou seja, selecionando esse ROI acima de 7. Se eu venho aqui e desfaço, eu deixo tudo selecionado ou desmarco aqui, ou seja, não estou mais selecionando o ROI, e se eu filtro as empresas francesas, eu vou encontrar, aqui está dizendo para mim, 465 empresas. Ou seja, mais do que o dobro se a gente filtrar o ROI. O que mostra a importância de utilizar esse indicador. Utilizando ele, a gente consegue reduzir muito o número de empresas que são elegíveis ao nosso investimento, que a gente poderia investir de maneira mais tranquila. Esse é o vídeo com relação ao ROI, um indicador muito importante de rentabilidade. Eu espero você no próximo vídeo para um próximo indicador.